Bem-vindos de volta a mais um Na Estrada comigo, Lipe Paiga, e hoje a gente vai pegar este Compass Diesel aqui, versão Limited, e vamos direto para São Roque. Saindo aqui de São Paulo, vamos para o Dream Car Museum, que é um museu que abriu agora há pouco tempo no interior de São Paulo e tem mais de 140 carros para nós, apaixonados, nos deleitarmos. E a gente vai contar um pouquinho da história desses carros e vai falar um pouco deles lá no museu. Então vamos entrar na estrada, que por enquanto a gente vai falar desse aqui, o Jeep Compass. Vamos embora. Estamos aqui a bordo do Jeep Compass. Esta é a versão Limited, que é a versão top de linha desse carro, só que com o motor TD 350 4x4. Então esta é a versão top mesmo, a mais cara que existe. Esse carro parte de R$263 mil e com os kits que ele tem de acessórios, a gente já vai falar um pouquinho mais para frente, ele vai para R$285 mil. Mas vamos falar um pouco sobre como é a dirigibilidade, porque a gente está aqui parado no trânsito em São Paulo antes de conseguir sair para a estrada. E é interessante a gente falar também, porque o Compass parece visualmente um carro grande, porque ele é alto, mas ele não é tão grande assim. Se você pensar em dimensões, ele é muito próximo de um HR-V, por exemplo. Ele não é tão maior, ele não é um carro tão largo assim também. Então o Compass é um carro agradável e que você consegue usar tranquilamente na cidade, apesar de parecer grande, de passar aquela sensação de grande. Ele é um carro que anda tranquilamente em São Paulo, você consegue estacionar bem nas vagas, então não tem muita dor de cabeça. O motor é esse turbo diesel aqui, 2.0 turbo diesel, que tem 170 cavalos com 35,7 kgfm de torque. Ele está aliado a um câmbio automático de 9 marchas, que é um câmbio que basicamente só usa de segunda a nona marcha. Por quê? Porque a primeira marcha desse câmbio é uma marcha que faz a simulação de reduzida. Então, se você engatar aqui na borboleta, por exemplo, primeira marcha, você vai ter essa simulação de reduzida, é como se o carro tivesse com muita força, porque é uma marcha bem curtinha. Então, esse é o jeito que a Jeep conseguiu dar de usar a tração 4x4 com o diesel, mas usando aquelas brechas da legislação, e tá tudo certo. Os 35,7 kgfm de torque na cidade são absolutamente perfeitos, porque você tem a força que você precisa, a baixa rotação por causa do motor diesel, e você tem sempre força, né? Sempre disposição a basicamente qualquer momento que você toque no acelerador, inclusive porque a gente está falando de um carro que tem 8 marchas usáveis o tempo todo, né? Então toda hora que você precisa, você tem força. A gente vai entrar na estrada daqui a pouquinho e vai falar um pouco mais sobre como é o desempenho de estrada desse carro. Mas vamos aproveitar que a gente está aqui na cidade e falar sobre espaço. O espaço pro motorista aqui é muito bom. Então você tem uma posição boa de guiar, você consegue se ajeitar bem aqui. Você tem o câmbio bem à mão, o apoio de braço para mim funciona muito bem dos dois lados, né? Então, para mim, eu estou bem confortável aqui. Para o banco traseiro, a gente tem um espaço aqui de quase um palmo desse banco, né? Do meu banco aqui também tem um palmo de distância. Então, para quem está atrás também, tem espaço para as pernas, tem espaço para a cabeça, mesmo nessa versão com o teto solar panorâmico. Então, espaço não falta aqui dentro da cabine. Mas, como eu disse, o Compass não é um carro tão grande quanto ele parece ser. Então, o porta-malas dele não é tão grande assim. São apenas 410 litros para o tamanho do carro e para o preço do carro. E nesse caso, eu não quero dizer tamanho em dimensão, mas tamanho em porte mesmo, né? Perto do que você consegue comprar com esse preço. 410 litros acaba sendo um porta-malas menor. E vocês vão falar assim, ah, mas a Jeep fala que ele tem 400 e
70 litros, sei lá, alguma coisa assim. Esquece. Essa medição da Fiat ou da Jeep, Stellantis, né, que é quem é dona do grupo todo, ela basicamente é feita com água, mas se você medir igual todas as outras montadoras medem, esse carro tem 410 litros de porta-malas. Só como comparação, o Volkswagen Taos, que é concorrente direto desse carro, tem 498 litros de porta-malas. Então o porta-malas é um pouco pequeno. Esse carro é absolutamente completo, né? Se você for pensar aqui no que você tem disponível de itens, você tem aqui os faróis de LED, você tem inclusive nesse carro a partida remota. Você pega a chave, aperta 2 vezes e o carro fica ligado por 15 minutos para resfriar o interior caso esteja muito quente. Você pode deixar o ar-condicionado ligado e ele vai resfriar o carro. Então, quando você descer, quando você chegar no carro, o carro vai estar geladinho esperando por você. Isso eu acho uma coisa bem interessante. Aqui dentro você tem 2 telas, né? Você tem esse multimídia aqui de 12,5 polegadas, que é um multimídia que funciona muito bem. Ele conecta bem com o celular. Quando você pareia ele, eu estou usando aqui o Apple CarPlay, mas se você conecta o Android Auto também, ele pareia rápido. Quando você chega perto do carro, abre e entra no carro, você basicamente já está com o CarPlay conectado. E isso é uma coisa muito legal, porque normalmente os carros demoram um pouquinho para fazer essa conexão, e essa conexão da Jeep aqui, desse carro, é muito rápida. Então toda vez que você entra no carro, você liga o carro, já está basicamente o CarPlay conectado. Isso é muito interessante. Você tem também uma outra tela aqui na sua frente, que é bem legal, porque você pode customizar ela, e ela é cheia de informações, que é o painel basicamente do carro. Você tem informação de rotação, você tem informação de velocidade, você pode deixar uma simulação de ponteiros, uma coisa bem legal. E você ainda tem várias informações de hora de motor, consumo de óleo, nível de óleo e tudo mais. Informações que, para quem gosta de carro, são muito legais. Como, por exemplo, temperatura de óleo de câmbio. Eu acho interessante. Serve para alguma coisa? Não, mas eu acho interessante. Além disso, esse carro tem o ar-condicionado automático digital de 2 zonas, né? Com saídas aqui para o banco traseiro. Funciona muito bem, mas a gente precisa lembrar que toda vez você precisa olhar a temperatura, velocidade do vento e tudo mais aqui na tela. Isso não é o ideal dos mundos, né? Você podia ter um visorzinho aqui para eles, mas, de novo, funciona muito bem. E esse ar-condicionado gela pra caramba. Na parte de segurança, esse carro tem todos aqueles ADAS, que são aqueles assistentes que te ajudam a dirigir melhor, a não sofrer acidente e tudo mais. Então ele tem o assistente de ponto cego aqui nos espelhos, ele tem o assistente de faixa, né, que não te deixa sair da faixa. Ele inclusive é um assistente de faixa ativo, né, ele corrige o volante caso você esteja saindo da faixa. Você tem o piloto automático adaptativo e você ainda tem o assistente dianteiro de colisão. Então, se o carro detectar que você vai bater no veículo da frente, ele te dá um aviso sonoro. Caso você não reaja, ele vai frear o carro para você não bater. A ideia é não bater, mas ele pode acabar batendo em alguns casos, mas ele diminui muito os danos tanto a você quanto ao carro, quanto ao possível carro da frente. Essa versão Limited aqui está totalmente equipada, né? Então esses itens que eu disse, como piloto automático adaptativo, o sensor de faixa e o sensor aqui de espelho, todos eles fazem parte do pacote high-tech, que custa R$10.300. Por isso que ele pode chegar até os R$285 mil, porque ele ainda tem R$8.000 de opcional do teto solar
que eu acho que para mim isso é indispensável quando você está gastando um dinheiro desse nesse carro. A não ser que você vá blindar, se você for blindar, aí acho melhor você pegar sem o teto solar. Mas se você não for blindar, o teto solar é bem legal. E ainda vem com o som Beats, né? Que é uma assinatura, aquele som que já foi, né? Foi criado pelo Dr. Dre na época, mas agora pertence a Samsung Auto, que é dona de quase todas as marcas de som que tem por aí, de som automotivo. E como ele tem esse som Beats, ele tem também um subwoofer no porta-malas. O som desse carro é bem legal, bem melhor, por exemplo, do que tinha no Polo e no T-Cross com som Beats. A qualidade desse carro é bem legal de áudio, mas ainda perde um pouquinho pro Taos. O Taos tem som Beats também, mas o som Beats do Taos é bem mais legal do que desse daqui. Agora a gente está entrando na estrada e tem aqui um desenvolvimento muito bom, né? Esse carro tem roda 0,19, então o perfil é teoricamente um pouco mais baixo do que a gente gostaria, mas mesmo andando na cidade ele funciona bem. E na estrada tem uma vantagem, porque você deixa o carro mais estável. Essa versão diesel, ela é um tiquinho mais alta do que a versão a gasolina, 2 centímetros. Nada demais, mas faz diferença quando você está falando de um carro de mais de 1.760 quilos. Então é um carro pesado, mas que com as rodas 19 fica um pouco mais legal de você andar. Então na cidade é gostoso, a suspensão é boa, mas aqui na estrada também as rodas 19 ajudam você a ter um carro um pouco mais firme. A única coisa que falta para mim nesse carro aqui na estrada é desempenho, porque você tem muito torque, mas como você não tem rotação, você acelera e o carro não responde talvez o quanto você pudesse esperar, né, que ele fosse responder. De novo, se você pegar a versão Flex, por exemplo, a versão Flex tem um desempenho muito mais adequado, mas aí você não vai ter a tração nas 4. São escolhas que a gente tem que fazer na vida. E de modo geral, o Compass é um carro muito confortável, né? Então você senta aqui e anda nele numa boa, você tem um acabamento primoroso aqui dentro, você tem uma sensação de qualidade muito maior do que você teria, por exemplo, em alguns outros carros. Então eu acho bem legal que a gente pode ter nesta mesma categoria o Taos, que é um carro mais espaçoso, mas um carro um pouco mais despojado, vamos dizer assim, de acabamento, mas aqui você tem um carro que parece um pouco mais refinado. E é nisso que a Jeep ganha da concorrência. É essa sensação premium, é esse feeling de coisa cara. Nisso a Jeep é imbatível. Muito bem, Dream Car Museum. Nossa, tem um monte de coisa aqui, um prédio enorme, uns ônibus na frente. Rapaz, estacionamento aqui. Bonito o negócio aqui, viu? Tô ansioso, tô ansioso. Chegamos aqui ao Dream Car Museum. Viagem deliciosa de São Paulo a bordo do Compass Limited Diesel. E agora a gente vai entrar lá para ver os carros nesse lugar maravilhoso. Já tô ansioso. Bom, a gente entrou aqui agora no Car Museum e o visual aqui é uma loucura. Então a gente está aqui com o Matheus Garcia, que é gerente aqui do complexo todo, e vai explicar um pouco pra gente o que é isso. Explica, por favor. Isso aí, Lite. Primeiro, seja bem-vindo, muito bem-vindo todo mundo. Valeu. Aqui nós temos uma parte do complexo que é destinada aos carros antigos, à exposição. Um centro de eventos aqui em cima. A parte de cima ainda vai receber uma parte de
restaurantes grandes. Ah, que legal. E independente disso, a gente tem um complexo aqui de mall com lojas de alimentação, mais focado para a parte de fast food. Que é aquele outro prédio fora. Exatamente, Nossa, esse outro sensacional. fora. O parque de diversões para criançada e futuramente aí o kart. Ah, tem uma pista de kart. Pessoal, tem uma pista de kart que vai ser homologada para receber Campeonato Paulista, Brasileiro, aqui atrás, com box, com tudo. Ou seja, muito provavelmente, quem sabe no futuro, vai ter uns karts para alugar aqui, pra gente vir andar. Vai. É isso aí. Eu e você é piloto? Eu não, cara. Então você vai andar comigo. Eu fiz o curso agora, semana passada, de pilotagem. Já me chama que eu preciso pronto. fazer também. Pra Mas gente eu andar preciso junto. dar uma afinada para poder andar junto. Cara, eu vou dar uma volta aqui, dar uma olhada nos carros. Cara, fique à vontade, mostre pra todo mundo aí as belezas que tem aqui. Tem muita coisa linda aqui. Isso aí, vocês são muito bem-vindos. Obrigado. Tudo de Valeu. bom, queridão. Obrigado. Bom, essa é a primeira parte do museu. Eles falam para a gente seguir esse fluxo aqui. Então, vamos começar falando dos carros pequenos. Primeiro a gente tem o Messerschmitt, e o Messerschmitt era uma fábrica de avião. E logo depois eles resolveram fazer carro. Esse carro ficou muito famoso na época do Top Gear, quando o Jeremy Clarkson foi andar de Messerschmitt pelas ruas de Londres. Aqui a gente tem dois Isetas, um BMW Isetta, um Home Isetta. Home Isetta é o primeiro carro a ser produzido no Brasil. Então, tem uma história muito interessante. Jô Soares teve um Home Isetta. Ah, mas não cabe muita gente? Cabe sim. É um carro muito legal e era um carro pequeno, um carro urbano, como a gente tem alguns hoje, né? Aquela coisa para locomoção da cidade e tudo mais. Isso era uma coisa muito interessante. Visão da BMW, claro, mas ela licenciava para as outras pessoas produzirem, outras fábricas produzirem no mundo. É o caso da Home, que fabricava aqui no interior de São Paulo. Aqui a gente tem dois exemplos de Mini. Mini, que é um carro muito conhecido, aqui um Cooper S 1968, que é um carro que é clássico, né, com as rodinhas pequenas e tudo, do jeito que tinha que ser, que é conhecido por ser o carro do Mr. Bean, muito aqui no Brasil por causa de ser o carro do Mr. Bean. E aqui a gente tem um Mini, mas esse sim é um Mini do jeito que se faz hoje em dia. Eles pegam um Mini antigo, tiram o motor e colocam um motor de Civic SI, um 2.0 de 200 cavalos nesse carrinho aqui. Na verdade, é uma cadeira elétrica, né? Aqui a gente tem um Fiat Abarth, um 600 Abarth, na verdade, mas ele está com um motor um pouquinho mais forte. Ele está com um motor de Uno 1.6R, ou seja, em vez de 600 cilindradas, ele tem 1.600 cilindradas. Ou seja, deve ser muito divertido de andar também. Desse lado esquerdo aqui na frente dos carros pequenos, a gente tem uma pequena coleção de Mustangs. E a gente tem carros interessantes. A gente tem aqui o Mustang Leonor, que é um fastback feito aqui no Brasil pelo Batistinha na BTS. Então a gente tem um carro que, claro, no filme era cinza, mas aqui ele está nos clássicos branco com faixas azuis, que são os clássicos de Mustang de GT500 ainda. Aqui a gente tem um fastback 67, que é a mesma coisa que aquele carro, só que aquele carro transformado, e esse aqui um original de fábrica. A gente desse lado tem um 68 fastback, se você olhar, é uma carroceria muito parecida, né? Um design muito parecido. Esse aqui está com umas rodas um pouquinho maiores, que deixam o visual bem interessante. Desse lado, Mustang Mach-1. Esse que é o Mach-1, que é a velocidade de 1.329 km por hora. Esse carro é baseado basicamente naquela plataforma de Mustang, só que eles vêm para cá e o design é totalmente reformulado. O Mach-1 é um carro muito interessante e tão legal, uma série tão diferente, tão legal, que a Ford resolveu refazer ele algumas vezes na história. Então, várias versões, várias gerações de Mustang tiveram a versão Mach-1.
A gente teve o Mach 1 no Brasil agora há pouco tempo, na geração anterior, na S550. Aqui, um Pontiac Trans Am, que ficou muito conhecido mundialmente por causa do filme Bandit. E aqui, nesta aplicação, ele está em branco com a águia em azul e preto. Um carro muito bonito, um motor 455, um motor gigante. Para a época era algo impensável, né? Você ter um motor desse tamanho, mas ele não gerava tantos cavalos assim quanto parece, gerava próximo de 300. Aqui um carro muito especial, que é uma réplica de um Shelby Cobra, e esse carro participou do último GP Brasil em Interlagos, naquela parada dos pilotos. Como vocês podem ver ali no vidro, ele levou o Yuki Tsunoda, o piloto japonês da AlphaTauri, passeou em Interlagos a bordo desse carro. Este aqui, um legítimo representante da corte inglesa, primeiro carro que a Rainha Elizabeth pediu em 1956, depois dela assumir o trono da Inglaterra, foi um Silver Cloud. Esse aqui é muito parecido com o dela, né? O dela tinha a parte de cima cinza, esse tem a parte de cima verde, mas sim, isto é um Rolls Royce original. Inclusive temos aqui Her Majesty, Rainha Elizabeth. Desse lado aqui, a gente tem um Jaguar Tipo C, que é um carro de corrida, né? Que inclusive participou de Mille Miglia lá fora. Então é um carro bem conhecido, um carro famoso nas corridas. E aqui a gente tem dois Jaguar E-Type. Essas duas gerações, né? O E-Type 1 e o E-Type 2. Por que tem essa diferença? Você pode ver que ele tinha muito mais espaço interno, o teto era muito mais alto. Precisamos lembrar que este é o carro que Enzo Ferrari dizia que toda vez que ele via um Jaguar E-Type passar, ele tirava o chapéu. Porque sim, é um dos carros mais bonitos da história. Aqui temos alguns carros americanos da década de 50. Sim, isto é um Thunderbird. O Thunderbird era o carro conhecido por ser o carro da Marilyn Monroe. E sim, os americanos faziam esportivos desse jeito. Carros pequenos e que a gente vai falar um pouquinho mais ali para frente. Aqui a gente já tem aquela coisa dos sedãs americanos. Apesar de duas portas, os sedãs americanos eram considerados 2 ou 4 portas. Então aqui a gente tem dois rivais diretos, um Ford Fairlane e um Chevrolet Impala, ambos da década de 50, o Fairlane 56, o Impala 58, mas carros muito icônicos. E aqui do lado, não poderíamos deixar de mostrar nunca, temos um Bel Air 56. Esse aqui está bem modificado, ele participou de arrancadas e tudo mais, mas visualmente ele ainda preserva suas linhas originais. E o 56 tem uma coisa muito interessante, porque 55, 56, 57, aliás 58 também, mas são considerados os Bel Airs mais bonitos da história. O 55, a grade acabava aqui. O 56, a grade ia até o pisca. E o 57 já é um carro um pouco diferente. Mas para você diferenciar o 56 e o 57, o 55 e o 56, basicamente pela grade dianteira. Carros maravilhosos, mesmo modificados. A gente falou ali há pouco do Thunderbird, que era o carro da Marilyn Monroe, e o concorrente direto dele era o Chevrolet Corvette. E aqui a gente tem 4 Chevrolet Corvettes que a gente pode falar muito bem. Aqui tem a primeiríssima geração do Chevrolet Corvette em 2 das suas versões. Então você tem aqui o Chevrolet Corvette C1, aqui um 1954, né, ainda com a frente pequena, um farol só, mas sempre a característica conversível. Aqui a gente já vem para um C1 ainda, mas já com motor injetado, V8, e esse exemplar aqui de 1959, e olha que legal, esse carro levou o Guan Yu Zhou também no GP Brasil de 2023. Interessante. Só para não deixar passar, o 54 levou o Pierre Gasly.
Aqui a gente tem um dos mais icônicos Corvettes da história, um Corvette 63. E por que mais icônicos da história? Porque 63 foi o único ano em que o C2 teve o seu vidro traseiro dividido ao meio. É o famoso Corvette Split Window. Então, quando você bater um olho em um Corvette dessa geração, da geração C2, e ele tiver o vidro dividido, ele provavelmente é 63, se for original. Aqui temos o último exemplar que temos de Corvette aqui, que é o Stingray. É um Stingray que é a geração C3 do Corvette, também na versão conversível aqui. E esse carro já é 1972 e tem as clássicas cores americanas, branco, azul e vermelho. Que carro maravilhoso! Aqui a gente tem uma parte onde o destaque é o lúdico, são as estrelas de TV, as estrelas do cinema. Aqui temos um Batmóvel, o clássico Batmóvel dos anos 60, uma réplica, é claro, né? Mas o famoso Batmóvel criado por George Barris, que foi criado em cima de um Lincoln protótipo, aqui provavelmente criado em cima de algum carro nacional da década de 70, um Opala, um Dodge, um Galaxy, algo desse tipo. Deste outro lado temos outra réplica, o Mach 5 do Speed Racer, que é o carro que povoou a mente de todos os jovens dos anos 60 e 70, um carro que foi icônico, vencia corridas e fez todo mundo sonhar. É claro, do lado dele não podia faltar, que fez todo o pessoal dos anos 2000, 2010 sonhar. Relâmpago McQueen. Aqui uma réplica também, obviamente, já que o McQueen de verdade não existe, feito em cima de um Ford Escort. Olha que loucura. Aqui a gente chegou numa parte onde tem alguns carros europeus, foram muito clássicos também na década de 50, 60, 70. Então a gente aqui tem um Nash. Nash é legal porque o meu avô teve um Nash, foi um dos primeiros carros que ele teve. Primeiro ele teve um Henry Jr., depois ele teve um Nash, só que o do meu avô era preto. Aqui a gente tem um Morris que também é um clássico inglês, que é um carro que tinha muito... ele teve a ideia, basicamente, né? A ideia dos fundadores era difundir o carro para as famílias inglesas. E o Morris fez bem esse papel. Muita gente comprou esse carro e foi um clássico lá na Inglaterra e hoje é um clássico para o mundo todo. Aqui a gente tem um Renault que é conhecido aqui no Brasil como Renault Rabo Quente. E tem um porquê. Não pense em nada ruim. É porque o motor é na parte traseira e o motor dele era simplesmente incrível para um carro do tamanho que ele é. Era um carro que acelerava legal e tanto que chegou a ter até versões de carro de corrida. Bom, aqui a gente tem um Tatra. E aqui o Tatra é uma história interessante, né? Porque o Tatra Plan, que é esse carro muito conhecido, ele tem um motor traseiro, né? E ele tem esse formato de asa. E esse formato de asa foi muito difundido no mundo por esse cara que está aqui do lado, que é o Fusca. Mas o Tatra Plan foi um carro desenvolvido por judeus. E, na verdade, houve um processo depois, porque a ideia do Fusca pode ter saído dali. Então, o Hitler precisou pagar uma indenização para os judeus e não foi algo que ele curtiu a princípio. A gente sabe a guerra toda que foi, não por causa dos carros, mas por outras questões. E aí aqui a gente tem o Fusca, né, que é o representante do povo, que é um split window, é um split window 52, um carro de duas cores, todinho restaurado, perfeito. Você vê o acabamento interno, é inacreditável. Mas o detalhe e o charme mesmo é a janelinha dividida traseira, que é um espetáculo. Aqui a gente tem um Fusca totalmente customizado, com um logo da Hot Wheels do lado, parece mesmo um carrinho da Hot Wheels, e
ele está customizado no melhor estilo californiano da coisa, né? Bem americano, naquele estilo hot rod americano, e isso se faz muito de fato ali naquela região da Califórnia, né? Então, teto rebaixado, aberto, com os paralamas removidos e as rodas aparentes, bem baixo, com os faróis que mostram bem aquele estilo de carros americanos, e além de tudo tem o pinstripe aqui no capô, o detalhezinho na porta, que mostra bem esse California look. Bom, aqui a gente tem dois ícones americanos, dois Cadillacs, os dois Cadillacs Eldorado, os dois conversíveis, um de 1956, aqui da direita, esse verde, que é o clássico Cadillac que tem o tanque de gasolina, o bocal do tanque de gasolina dentro da lanterna traseira esquerda, que se você perguntar para 100 pessoas, provavelmente uma ou duas vão saber aonde abastece esse carro. Mas os Cadillacs foram muito conhecidos, né, e ficaram muito ligados à figura do Elvis Presley, porque ele era um cara que amava Cadillacs, fez música sobre Cadillacs, então é um cara que tinha um certo apreço pela marca, e aqui no Brasil e lá fora são carros muito raros, colecionáveis e estão ficando bem caros, inclusive. Se você olhar bem para frente desse Eldorado 59, você vai reconhecer ela de algum lugar, principalmente se você é uma criança dos anos 80 como eu. Por quê? Porque a partir daqui é que se criou aquela Ecto 1, que é o carro dos Ghostbusters. Você vai falar, Lipe, mas isso é um coupé conversível? O que tem a ver? Sim, porque a Cadillac fazia esses carros na versão perua para ser rabecão, sim, carros de funerária. E aí o Ecto 1 tem essa frente, só que tem aquele visual nômade, aquele visual das peruas americanas. Esse museu é maravilhoso, né? Tem máquinas inacreditáveis. Tanto é que não cabe tudo num programa só. Então fiquem ligados, porque semana que vem a gente volta com o resto desse museu e tem carros maravilhosos. Até lá!